Bom dia, boa tarde, boa noite a você inscrito do canal Mary Marques. Eu sou Mary Marques. Seja bem-vindo a você inscrito e você visitante do canal. Que Deus abençoe você grandemente. Agradeço a todos que fazem parte desta família em Cristo Jesus. Eu gostaria de contar um testemunho, compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida em 2017, através do louvor da irmã Sara Faria. O louvor se chama Desertos Não São Para Sempre. Deus me alcançou com esse louvor. Em 2017 eu passei por uma grande luta na minha vida pessoal. E essa luta, ela quase me levou à depressão, porque foi algo que mexeu muito com o meu emocional, com o meu psicológico. E eu servindo ao Senhor, a pessoa pode pensar como pode isso acontecer com uma pessoa que serve a Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, que o fato de nós servirmos a Deus, de andarmos na presença de Deus ou crermos em Deus, não quer dizer que você não vá ser afetado pelas coisas que acontecem na vida, no dia a dia. Não te torna imune. O fato de você servir a Deus não te torna imune de você sofrer as aflições da vida, porque na Bíblia Sagrada diz que Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? O Senhor falando com os seus discípulos, falando com os seus seguidores a respeito das aflições da vida. As aflições, elas sempre vão estar presentes na nossa vida. O Senhor nos dá armas para vencer essas aflições e para superar essas aflições, mas não quer dizer que você não vá sofrer essas aflições. E foi o que aconteceu comigo. E essas aflições, elas me acometeram na questão emocional, mais emocional, e eu quase perdi a vontade de estar na igreja, de estar na presença, não de deixar de servir a Deus. Eu não tinha essa mentalidade de deixar de servir a Deus, mas eu não tinha mais força de estar no meio dos crentes, no meio dos cristãos. Eu me afastei por um tempo, né? Saí da igreja, eu não me desviei, eu me afastei por um tempo da igreja e eu estava num período muito ruim financeiramente também, né? Foi o que colaborou, porque a mente da gente, quando está vazia, quando não estamos fazendo nada, também isso corrobora para que as aflições e os pensamentos eles sejam mais em evidência, né? Ficam mais intensos na nossa mente, no nosso coração. E eu comecei a buscar o Senhor, eu nunca parava de orar, ou de escutar louvores, ou de ler a Bíblia, porque a palavra de Deus e a oração é o que eu sinto que me dá muita força, e na verdade é o que dá força ao cristão. E eu buscando o Senhor, eu já tinha o canal Mary Marques, e eu ouvi esse louvor da Sara Faria, e ela estava lançando o CD, era um lançamento dela, era novo, era recente essas músicas, e eu postei no canal esse louvor, e comecei a meditar na letra deste louvor e aprendi a cifra e passei a tocar esse louvor no violão dentro do meu quarto. Quando eu senti que estava triste, abatida, eu entrava no meu quarto, eu orava, lia a Bíblia, pegava o violão e tocava essa música. E eu comecei a buscar o Senhor pedindo uma porta de trabalho. Eu precisava ocupar a minha mente por causa das angústias, né, que eu estava sofrendo. Eu precisava ocupar a minha mente com alguma coisa para aquilo passar mais depressa. Ocupando a mente, eu ia esquecendo aos poucos. Não ia esquecer totalmente, mas ia esquecendo aos poucos.
E eu comecei a orar, a buscar o Senhor e ia atrás do trabalho. Pedi uma porta de trabalho para o Senhor e ia atrás, procurar. E as portas estavam todas fechadas, porque nós estávamos vivendo uma época difícil no Brasil, por causa da Lava Jato e todas aquelas questões políticas, e tinha empresas que estavam fechando, agências de trabalho estavam fechando, as pessoas estavam ficando desempregadas, e eu com problemas, né, na vida sentimental, na vida financeira e mais a crise no Brasil que estava acontecendo em 2017. E eu comecei a buscar o Senhor pela manhã, buscava o Senhor pela madrugada, falava muito com Deus, mesmo sentada, andando na cozinha, estava sempre falando com o Senhor. E um dia eu entrei no meu quarto e senti vontade de louvar. E eu entrei no quarto e eu peguei o violão. E quando eu peguei o violão, eu senti desejo no meu coração de cantar a música da Sara Farias, Desertos Não São Para Sempre. E quando eu comecei a cantar este hino dentro do meu quarto, eu senti uma presença muito forte de Deus sobre a minha vida. E eu comecei a falar em mistério com o Senhor, em línguas, né, estranhas, e Deus ministrou no meu coração que aquele momento que eu estava, enquanto eu louvava, o Senhor falava na minha mente, no meu coração, dentro do meu quarto. O Senhor falou comigo que Ele ia mudar o meu cativeiro, que Ele, bem naquela parte onde a Sara fala, né, estou removendo esse fardo. Eu senti tanta presença de Deus. E Deus falava comigo, eu vou tirar esse fardo de ti e vou te dar uma nova história. Isso vai ficar para trás, tudo isso que você está vivendo vai ficar para trás. Eu vou te ensinar a lutar, eu vou te ensinar a viver e eu vou te dar uma condição nova de vida. E eu pensava, depois que eu terminei o louvor, que Deus, né, parou de falar comigo, eu pensava, mas como que isso vai acontecer? Em que ano, em que circunstâncias isso vai acontecer comigo? E a porta de trabalho não se abria. E daí, depois daquela semana que o Senhor falou comigo, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa e eu estava limpando o chão daquela casa. E disse que aquela casa era a minha casa. E era um lugar diferente. E eu tive esse sonho por 3 noites seguidas. E quando Deus quer confirmar algo na nossa vida, que Ele quer falar algo conosco, Ele confirma por 3 vezes. E eu tive o mesmo sonho por 3 vezes, consecutivamente. E aquele sonho ficou na minha cabeça, mas por que eu sonho tanto com esse lugar? O que esse lugar quer significar? Depois daquela semana que eu tive esse sonho 3 vezes seguidas, o Senhor me abriu a porta do trabalho. E eu comecei a trabalhar numa agência, através de uma agência que é uma clínica particular, e eu comecei a trabalhar, porque eu sou enfermeira, eu comecei a trabalhar na área de enfermagem. E quando eu comecei a trabalhar, uma amiga que ela se chama Tere, ela estava aqui, ela estava no Brasil ainda, e depois ela saiu do Brasil e voltou para Portugal, porque ela morava em Portugal. E ela foi embora com o marido para Portugal, e eu estava vivendo esse momento, e ela ligou para mim de Portugal, e nós começamos a conversar, e eu abri meu coração para ela, disse a situação que eu estava vivendo. E a Tere é serva do Senhor, da Assembleia de Deus, e ela falou para mim, Mary, você já tem o teu passaporte, vem para cá passar alguns dias na minha casa. Eu dizia para ela assim, algum dia eu vou, né? Mas assim, eu falava aquilo por falar, eu não tinha nada planejado. Então ela falava, ela insistia, ela ligava quase todo dia, nós conversamos quase todos os dias, e ela insistindo comigo, venha para Portugal, venha para Portugal.
E de tanto ela insistir comigo, eu comecei a pesquisar pela internet agências para fazer compra de uma passagem de ida e volta para Portugal. E eu fiquei mais ou menos um mês fazendo essa pesquisa, e ela de Portugal ficava me orientando o que eu devia de fazer, o que eu devia de comprar, né, quais eram os passos que eu teria que dar para arranjar a viagem, uma viagem tranquila. E eu lembro que eu procurando na internet, eu resolvi fazer uma pesquisa em uma agência presencial. Eu achei mais seguro, fui na agência, comprei a passagem por prestações e eu comecei a pagar essas passagens, essa passagem de ida e volta para Portugal em prestações. E eu ia viajar dia 8 de outubro e ia ficar mais ou menos uns 15 dias lá, ia voltar mais ou menos pro dia 18, dia 19, não me lembro direito, mais ou menos assim. E eu me lembro que quando eu comprei a passagem, foi na época de inverno, no Brasil, época de inverno, e era verão em Portugal. E então a passagem era bem cara, mas assim, era o que eu tinha, e mesmo a passagem sendo cara, Deus abençoou. Eu ganhava muito bem com o meu trabalho e pelo motivo de eu ganhar muito bem, eu consegui pagar as prestações da passagem de maneira suave, não sofri nenhum dano material, porque era Deus que estava no controle da situação. Ele preparou todas as coisas. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional na minha vida, nunca tinha feito, foi a minha primeira viagem, mas Deus abençoou desde o começo da compra da passagem, abençoou em todas as coisas relacionadas à viagem. Eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade na hora do embarque ou na hora do desembarque para Portugal. Foi assim como se eu tivesse feito mais uma viagem na minha vida, quando na verdade era a minha primeira viagem. E eu me esqueci completamente do sonho que Deus tinha falado comigo há meses atrás, né? Porque eu viajei em outubro, e esqueci completamente do louvor também, porque minha cabeça estava muito envolvida com o trabalho e com as questões da viagem, e eu acabei esquecendo de todas essas coisas. Porque, assim, não é que eu tinha esquecido o Senhor, mas é porque a minha mente estava muito ocupada e eu não conseguia lembrar que Deus tinha falado comigo. Eu fui me lembrar do sonho e das coisas que Deus tinha falado comigo quando eu coloquei os meus pés em Portugal. E fiquei na casa dessa irmã Tere, né, que é da Assembleia de Deus, fiquei na casa dela, e quando estava perto de eu voltar para o Brasil, porque eu fiquei uma semana e meia quase, estava perto de voltar para o Brasil, a Tere me incentivou a procurar um trabalho em Portugal. Eu disse, eu não vou conseguir, né? Ela falou assim, faça um currículo, né, bem básico, lança na internet e vamos ver o que vai dar. E no meu coração eu pensava, isso não vai dar certo, né? Eu não tenho documento, não sou legalizada, quem é que vai me contratar? E faltando um dia para mim voltar para o Brasil, eu fiz um currículo bem básico e joguei na internet, mas não tinha esperança de que aquilo ia dar resultado. Mas naquele dia que eu lancei o currículo na internet, choveu pessoas me procurando para me contratar, para que eu fosse trabalhar, e eu olhava os e-mails e não respondia nenhum. Mas teve uma senhora, às 9 horas da noite, que ela me ligou, e como ela é portuguesa, não entendia muito bem as falas, né, dos portugueses, na altura não entendia muito bem. Como o marido da Tereza é português, ele atendeu o telefone para mim e foi falando o que ela estava dizendo no telefone comigo. E ela dizia assim no telefone, olha, eu estou em tal lugar, eu tenho uma casa, um lar de idosos, e eu convido você a vir aqui fazer uma visita
Eu lhe faço uma proposta de trabalho e ver se você gosta. Você pode pousar, morar aqui. Se você gosta, você pode ficar e começar a trabalhar já no dia depois da entrevista. E daí a Tere olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que isso aí é uma resposta do Senhor, porque amanhã você tem que voltar para o Brasil. Então, Mary, você vai decidir, você vai dobrar o teu joelho essa noite, você não vai dormir, você vai dobrar o teu joelho essa noite e vai falar com Deus. O que é que Deus quer que você faça? É para você ficar aqui? Então você vai ficar, você vai conseguir esse trabalho e as portas vão começar a se abrir para você. Mas se é para você voltar, você vai sentir vontade de levantar de manhã, arrumar suas coisas e voltar para casa, porque a viagem eu tinha que embarcar depois do meio-dia, mais ou menos perto do meio-dia. E eu passei aquela noite toda orando, falando com o Senhor e pensando nas coisas que me aconteceram no Brasil. E lembrei do sonho que o Senhor me deu e também lembrei da música da Sara Farias. E eu pensei comigo, já que eu estou aqui, que Deus me trouxe até aqui, então eu vou ficar e vou fazer uma experiência. Se eu não gostar, eu volto para casa. Se Deus abrir as portas para mim, eu vou ficar aqui. E naquela manhã eu levantei, me arrumei e ao invés de ir para o aeroporto, eu fui para o destino onde a senhora estava lá me esperando para fazer a entrevista. E quando eu entrei na casa para fazer a entrevista com a senhora, para minha surpresa, quando eu entrei na casa, que eu entrei na parte de baixo da casa, uma casa de 2 andares, 3 andares, quando eu entrei na parte de baixo da casa, a casa era exatamente como o Senhor havia me mostrado no sonho, porque eu sonhei que estava limpando o chão daquela casa e o chão era igual, o compartimento da casa era igual, era tudo igual o sonho que o Senhor tinha me dado. E ali eu comecei a ver que o Senhor estava começando a mudar a minha história e a mudar o meu cativeiro. E depois daqueles meses que passei trabalhando em Portugal, que comecei a arrumar a minha documentação, Deus foi colocando as pessoas no meu caminho para me ajudar a fixar raízes em Portugal, a me legalizar, a tirar a documentação. Deus fez assim as coisas de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa. Deus foi colocando pessoas amigas, pessoas usadas por Ele para me ajudar a conseguir coisas, a conseguir portas, caminhos. Devagar, cada dia ia conseguindo uma coisa e outra, uma coisa e outra, para que eu pudesse estar bem financeiramente, materialmente, estar bem legalizada diante da lei de Portugal. O Senhor foi me abençoando em todas as coisas. Eu não vou dizer para você que eu não tive problemas, que eu não tive dificuldades, que não apareceram pessoas para me enganar, para me passar para trás. Isso aconteceu, mas Deus me livrou de cada uma dessas situações e foi confirmando a sua presença e foi confirmando cada dia mais todas as palavras que Ele havia ministrado ao meu coração dentro daquele quarto por meio do louvor a Sara Farias, deserto não são para sempre. E eu quero deixar esse testemunho com você e para o seu coração e dizer: acredite que Deus, Ele muda realmente a história daquele que se aproxima dele com o coração contrito, com o coração aberto e disposto a aceitar os desafios que Ele coloca nas nossas vidas. Peça a Deus que te mostre em qual área, em qual parte da sua vida que Ele quer que você cresça. E Ele vai te mostrar, Ele vai se revelar a você, Ele vai falar com você como Ele falou comigo. E eu deixo com vocês, eu termino esse testemunho com a bela canção, esse belo louvor que Sara Farias gravou minha. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar compartilhando com vocês esse belo testemunho. Muito obrigada. Faço coisa nova.